Maria chamava-se Maria Rosa. Nunca se envolvera seriamente com alguém. Sempre fora um pouco tímida, como as raparigas de aldeias pequenas do interior do Minho. Conhecera Miguel pelas redes sociais. Ele gostava das suas fotografias até o dia em que lhe enviou uma mensagem. Normalmente, Maria Rosa não respondia a estranhos, mas algo naquele convite fez com que abrisse uma exceção. Começaram a conversar. Aos poucos, Maria Rosa foi se surpreendendo com Miguel. Ele era engraçado sem parecer forçado, atento sem ser sufocante. Não era conversa fiada, havia uma verdadeira conexão. Após semanas a trocar mensagens, ela sugeriu timidamente que talvez fosse bom encontrarem-se pessoalmente. Miguel respondeu finalmente. Já começava a pensar que me ias deixar preso nessa tela para sempre. Maria Rosa sorriu, sentindo borboletas no estômago pela primeira vez em anos. Encontrarão-se numa pequena praça da vila de Ponte de Lima, longe do burburinho do centro. Quando ela chegou, ele já estava sentado num banco. Usava uma camisa azul clara que parecia refletir a cor do seu olhar. Levantou-se assim que a viu e sorriu de um modo que iluminou todo o espaço à volta. Maria Rosa, disse, puxando a cadeira para ela. És ainda mais bonita ao vivo. Ela corou, mas tentou disfarçar. E tu és mais charmoso do que nas mensagens. A conversa fluiu com naturalidade. À medida que a tarde avançava, começaram a caminhar pelo bairro. O sol começava a pôr-se, tingindo o céu de laranja e púrpura. Miguel andava ao lado dela, mantendo uma distância educada, mas de vez em quando seus braços roçavam-se, enviando pequenas faíscas que Maria Rosa sentia na pele. Então, Maria Rosa, disse ele, parando diante de um muro coberto por grafitis coloridos feitos por jovens locais. O que pensas de mim até agora? Ela hesitou, mas decidiu ser sincera. Acho que és diferente do que eu esperava. Melhor. Miguel sorriu, e havia algo nos seus olhos que a fez sentir-se quente por dentro. Sem dúvida, era a melhor resposta que podia receber. Continuaram a andar. Posso fazer-te outra pergunta? Perguntou ele, virando-se para ela. Claro. Por que é que alguém tão especial como tu ainda não encontrou alguém? A voz dele era suave, quase um sussurro. Maria Rosa ficou calada por um momento a pensar. Talvez porque nunca conheci alguém como tu antes. Miguel pareceu surpreso com a sua franqueza, mas o sorriso voltou-lhe ao rosto. Bem, então estou feliz por ter aparecido na hora certa. E talvez também porque cresci numa família muito tradicional do Minho, daquelas com regras rígidas e muito respeito, sabes, daquelas que até fazem os padres parecerem rebeldes. Não que isso seja mal, mas acabei por ficar um pouco fechada. Ele ouviu atentamente, como se cada palavra fosse uma pista para desvendar quem ela era. Quando terminou, Miguel ficou pensativo. Então, cresceste num ambiente estruturado, cheio de regras. Isso explica essa tua aura misteriosa, disse ele com um sorriso leve. Mas também faz sentido o quão especial és. Ninguém vive numa prisão de regras sem desenvolver uma força incrível. Ela sorriu, surpreendida com a forma como ele transformava uma limitação em algo admirável. Tens jeito com as palavras, sabias? Brincou ela, meio a sério. Eu só digo o que vejo, respondeu ele, dando de ombros como se fosse simples. Mas para Maria Rosa não era. Nunca ninguém a tinha olhado assim, como se visse para além do que ela mostrava ao mundo. Continuaram a caminhar, absorvendo tudo o que tinham partilhado. Miguel apontou para uma barraca de gelados no fim da rua. Acho que merecemos uma pausa, sugeriu, piscando o olho. E preciso de saber qual é o teu sabor favorito. Gosto de chocolate, admitiu ela, meio envergonhada. Sei que é muito comum. Ele arqueou a sobrancelha e fez o pedido para os dois, chocolate para ela e para ele. Sentaram-se na beira da calçada, enquanto o céu ganhava tons mais profundos de laranja e roxo. As conversas ficaram mais leves, mas não menos significativas. Miguel contou histórias engraçadas da sua vida. E tu, Maria Rosa? Tens histórias divertidas ou emocionantes para me contar? Para ser sincera, não muitas, disse ela. Tem a ver com o que te contei da minha criação, mas agora quero aproveitar mais. Decidi que é hora de viver intensamente. Ele olhou para ela com surpresa e admiração. Então, estás pronta para ser mais ousada? Gosto disso. E adoraria ajudar-te. Começar aos poucos, está bem? Disse ela, nervosamente rindo. Claro, estou aqui para o que quiseres, respondeu ele confiante. Ela aproximou o rosto do dele, fechou os olhos com cuidado, e ele levou a mão até o seu rosto, os dedos roçando-lhe a bochecha. Os seus lábios tocaram os dela num beijo suave, o início de todas as descobertas que ainda iriam partilhar. Maria Rosa deixou-se levar pela ternura do momento. Quando se afastaram, encontrou nos olhos de Miguel um brilho que a fez sentir-se completa. Soube que estava pronta para viver algo verdadeiro. Quando o sol desapareceu quase por completo no horizonte, Maria Rosa voltou para casa.
A temperatura caía, mas ela nem sentia o frio. Só pensava em como aquele dia fora perfeito, como a fazia sentir leve, como se finalmente pudesse respirar. Mas mal sabia ela que o que estava por vir iria mudar tudo. Nos dias que se seguiram, Maria Rosa e Miguel continuaram a encontrar-se com uma frequência que a fazia sentir-se viva como nunca antes. Cada encontro era uma mistura de risos, confidências e olhares que diziam mais do que as palavras. Miguel tinha uma maneira única de a fazer sentir especial, como se ela fosse a única pessoa naquele vasto mundo minhoto. Numa tarde quente de verão, Miguel convidou Maria Rosa para um passeio pelo Rio Lima, perto da Ponte Romana. Ela vestia um vestido leve, de linho branco, que se movia suavemente com a brisa, revelando um pouco das suas pernas bronzeadas. Nos pés, umas sandálias de couro castanho, simples, mas elegantes. Nos pulsos, uma pulseira de prata que reluzia ao sol, um presente de sua avó que ela adorava usar. Miguel chegou com uma camisa de linho azul celeste, calças de algodão bege e uns sapatos de vela que pareciam feitos para aquele cenário. O sorriso dele era tão contagiante que Maria Rosa sentiu seus nervos desaparecerem. Enquanto caminhavam pela margem do rio, Miguel contou-lhe uma história engraçada sobre um verão da sua infância em Viana do Castelo, envolvendo uma festa tradicional e um galo que, segundo ele, tinha um talento secreto para roubar sardinhas. Maria Rosa riu-se tanto que quase caiu na água. Sabes, Maria Rosa, disse Miguel, com um brilho travesso nos olhos, se eu fosse o galo, acho que também roubaria o teu coração. Ela corou, mas não conseguiu esconder o sorriso. Então, cuidado para não ser apanhado. Continuaram a caminhar, e Miguel puxou-a para perto, deixando seus braços envolverem-na suavemente. A luz dourada do pôr do sol pintava os seus rostos, realçando o brilho nos olhos dela e o leve arrepio que sentia sempre que ele a tocava. Porém, nem tudo era perfeito na história deles. Naquele mesmo dia, enquanto caminhavam, Maria Rosa percebeu que Miguel recebia uma mensagem no telemóvel, mas não a leu na sua presença. Houve um momento estranho, um breve silêncio que partiu o encanto do instante. Tudo bem? Perguntou ela, tentando esconder a preocupação. Miguel sorriu, mas havia algo nos seus olhos que ela não conseguia decifrar. Sim, só coisas do trabalho, respondeu evasivamente. Maria Rosa tentou não pensar mais nisso, mas a dúvida ficou a martelar-lhe a cabeça. Quem seria aquela pessoa a mandar-lhe mensagens tão importantes que ele não queria partilhar? E por que motivo Miguel parecia tão diferente naquele instante? Quando chegaram à casa dela, a noite já caía, e a sensação de mistério pairava no ar como uma bruma leve sobre o Rio Lima. Maria Rosa sentiu que algo estava para mudar, algo que ainda não conseguia compreender. A porta fechou-se atrás deles, e no silêncio da casa, os olhos de Miguel encontraram os dela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Maria Rosa, começou ele, hesitando, há algo que preciso contar-te. Algo que talvez mude tudo. Ela engoliu em seco, o corpo tenso, os pensamentos a mil. Mas prometo que vais querer ouvir até o fim, acrescentou ele, numa voz quase sussurrada. E assim, naquele instante, o que parecia ser apenas o início de um romance tranquilo tornou-se o prelúdio de um segredo que poderia abalar não só o coração de Maria Rosa, mas tudo o que ela julgava conhecer. O mistério estava lançado. Quem era a pessoa nas mensagens? Que segredo Miguel escondia? E até onde estaria Maria Rosa disposta a ir para descobrir a verdade? Enquanto a noite os envolvia, a resposta parecia tão distante quanto a luz das estrelas. Nos dias seguintes, Maria Rosa tentou focar-se nas pequenas alegrias que Miguel lhe proporcionava, mas a sombra do segredo pairava sobre eles como uma nuvem carregada prestes a descarregar. Num sábado à tarde, decidiram ir até a feira de Barcelos, onde a tradição e a modernidade se misturavam num colorido espetáculo de barracas e aromas a sardinhas assadas e vinho verde. Maria Rosa usava um vestido vermelho de algodão, que lhe realçava as curvas de forma sutil, com umas sapatilhas brancas que a faziam sentir confortável e elegante. O cabelo solto, com algumas ondas que dançavam ao ritmo da brisa, e um colar simples de âmbar que lhe tinha sido oferecido pela mãe. Miguel, por sua vez, trajava uma camisa branca, calças de gangue escuras e umas botas castanhas bem gastas, que davam um ar descontraído e ao mesmo tempo charmoso. Enquanto caminhavam entre as bancas, Miguel puxou-a para perto e sussurrou: sabes, aqui em Barcelos dizem que as galinhas têm mais sentido de humor que os homens, e olha que isso não é pouca coisa. Maria Rosa riu-se, sentindo que, por momentos, a carga do mistério aliviava. Pararam numa barraca de artesanato onde um senhor vendia bonecos de barro pintados à mão. Miguel escolheu um pequeno galo, símbolo da cidade, e ofereceu a Maria Rosa com um sorriso maroto. Para que nunca te esqueças que, mesmo nos mistérios mais complicados, há sempre algo de belo e simples. Mas a paz foi interrompida quando o telemóvel de Miguel vibrou novamente. Desta vez, Maria Rosa viu a mensagem: reunião confirmada amanhã, não fales. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquele negócio misterioso parecia mais sério do que pensara. Mais tarde,
sentados num café com vista para a praça, Miguel tentou desviar o assunto com histórias engraçadas da sua infância em Braga, mas Maria Rosa sabia que havia uma tempestade por baixo daquela calmaria. Miguel, disse ela finalmente, precisamos conversar sobre isso. Não sei o que estás a esconder, mas sinto que está a afastar-nos. Ele olhou-a nos olhos, com uma expressão que misturava culpa e determinação. Prometo que vais saber tudo, Maria Rosa. Só preciso de mais um pouco de tempo. Ela suspirou, compreendendo que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabendo que estava disposta a enfrentar o que fosse, desde que fosse ao lado dele. Enquanto o sol se punha sobre a feira, tingindo o céu de laranja e púrpura, Maria Rosa sentiu que a sua vida estava prestes a entrar numa nova fase, cheia de desafios, paixões e segredos que poderiam mudar tudo. E no meio daquela multidão animada, enquanto os risos e músicas enchiam o ar, uma figura desconhecida observava-os de longe, com um sorriso enigmático que prometia que a próxima surpresa estava mesmo à porta. Na manhã seguinte, Maria Rosa acordou com o som distante dos sinos da igreja de Ponte de Lima, um toque suave que contrastava com o turbilhão que sentia no peito. Vestiu uma saia midi preta que realçava delicadamente as suas pernas, combinada com uma blusa de seda creme, leve e fluida, que deixava entrever o contorno do seu corpo de forma sutil e elegante. Nos pés, uns sapatos de salto médio, vermelhos, que davam um toque de coragem ao seu visual. Penteou o cabelo num coque solto, deixando escapar algumas mechas que emolduravam o seu rosto com suavidade. Miguel havia combinado encontrá-la num café tradicional da vila para lhe contar tudo. Quando chegou, ele usava uma camisa azul escura, abotoada até ao último botão, e umas calças de sarja bege, com um ar sério que contrastava com o sorriso habitual. Nas mãos, segurava uma pequena caixa de madeira, que Maria Rosa não ousava tocar. Sentaram-se numa mesa perto da janela, onde a luz da manhã desenhava sombras delicadas sobre as suas faces. Miguel respirou fundo e começou a falar, a sua voz baixa, quase trêmula. Maria Rosa, sei que tens o direito de saber tudo. A verdade é que trabalho para uma empresa que lida com projetos confidenciais ligados à preservação do patrimônio cultural do norte de Portugal. Mas há pessoas que querem impedir este trabalho, pessoas poderosas que não hesitam em usar métodos pouco convencionais. Ela regalou os olhos, surpreendida pela intensidade da revelação. Por isso, recebo mensagens estranhas e devo manter certas informações em segredo para proteger não só a mim, mas também a ti. Maria Rosa sentiu o coração acelerar, não só pela revelação, mas pela proximidade de Miguel, que segurava suas mãos com firmeza. Um arrepio percorreu-lhe o corpo, uma mistura de medo e excitação que a fazia sentir viva. Então, estamos a ser perseguidos? Perguntou, tentando manter a calma, mas sabendo que a adrenalina já corria nas suas veias. Talvez. Não sei ainda quem é o inimigo, mas sei que não posso deixar que nada nos afaste. Ela sorriu, um sorriso cheio de coragem e desejo. Miguel, não importa o que venha, vou estar contigo. Até o fim. Ele olhou-a com admiração e, num gesto inesperado, puxou-a para um beijo intenso, onde se misturavam ternura e paixão contida. O café parecia desaparecer à sua volta, ficando apenas eles dois, presos no momento de pura conexão. Mas, enquanto seus lábios se separavam, um som súbito fez-os olhar para a porta. Um homem alto, de sobretudo preto e chapéu, entrou e lançou-lhes um olhar frio, medindo cada um deles com atenção. Miguel apertou a mão de Maria Rosa, sussurrando, a aventura só agora começa. E assim, envoltos na luz trêmula do amanhecer, eles sabiam que o caminho à frente seria perigoso, mas também repleto de descobertas que poderiam mudar para sempre as suas vidas. Quem seria aquele homem misterioso? Que segredos ele guardava? E estaria Maria Rosa preparada para enfrentar o inesperado? O mistério continuava, mais intenso e fascinante do que nunca. Nas semanas que se seguiram, Maria Rosa sentiu-se como uma personagem saída de um romance de Júlio Diniz, mas com um toque moderno e cheio de suspense. Os dias eram preenchidos por encontros secretos, mensagens enigmáticas e sorrisos roubados entre as sombras das ruas antigas de Braga. Ela continuava a vestir-se com elegância simples, blusas de renda branca que deixavam entrever a pele dourada pelo sol do Minho, saias de corte reto que acentuavam a sua silhueta, e sapatos baixos de couro que a faziam sentir-se pronta para qualquer aventura, ou perigo. Miguel, sempre cuidadoso, passou a acompanhá-la em cada passo, o seu olhar atento e protetor. Num desses dias, decidiram refugiar-se no Parque da Ponte, um local calmo onde as árvores centenárias pareciam guardar segredos tão antigos quanto o próprio rio Cávado. Enquanto caminhavam lado a lado, Miguel confidenciou que o homem de sobretudo preto que tinham visto no café era um emissário de uma organização que tentava sabotar os seus esforços para preservar os monumentos históricos da região. Eles querem que tudo fique esquecido, Maria Rosa. Que a cultura se perca no tempo. Ela apertou a mão dele com força, sentindo uma mistura de medo e uma estranha excitação. Então, somos como heróis de uma história antiga, não é?
Só que em vez de espadas, temos segredos e coragem. Miguel sorriu, puxando-a para um abraço que fazia o coração dela disparar. Exato. E eu não quero enfrentar isto sozinho. O pôr do sol tingia o céu de tons dourados e violetas, enquanto eles se sentavam num banco de madeira, os corpos quase tocando, numa proximidade que deixava no ar uma tensão delicada, quase palpável. O vestido de Maria Rosa esvoaçava suavemente, deixando entrever as suas pernas num jogo de luz e sombra. Miguel, com a camisa ligeiramente desabotoada no colarinho, parecia tão vulnerável quanto forte. Sabes, disse ela, olhando nos olhos dele com um sorriso travesso. Se isto for um filme, acho que precisamos de umas cenas de beijo mais apaixonadas para convencer o público. Ele riu, aproximando-se, os seus lábios roçando os dela num toque suave, quase um desafio. Prometo que as cenas ainda estão para vir. Mas, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar sobre Braga, um novo mistério surgiu. Maria Rosa encontrou, escondida entre as suas coisas, uma carta anônima com uma frase enigmática. Nem tudo é o que parece, e a verdade pode estar mais perto do que imaginas. Seu coração disparou. Quem teria deixado aquela mensagem? E o que estaria a tentar dizer-lhe? Enquanto o vento frio da noite soprava pelas ruelas estreitas, Maria Rosa soube que a sua vida tinha mudado para sempre. E que a próxima jogada no jogo do destino estava prestes a começar.